Então, meus amigos, hoje aqui a gente vai falar dos conceitos gerais, daqueles princípios que vocês precisam saber para entender o funcionamento dos distúrbios ácido básicos. Aqui a gente vai falar inicialmente de uma leve introdução, seguida de uma revisão breve da fisiologia e tudo que mais é importante e que você precisa saber para a sua vida, além de uma contextualização do tema, mostrar por que gasometria é extremamente importante para a formação do médico, além de saber indicar e contraindicar a realização do procedimento em um guia básico de interpretação e que eu prometo que vocês vão saber interpretar todas as gasometrias no final desse curso. Então vamos lá. Inicialmente, meus amigos, ocorre o que? A gente tem uma produção endógena de ácidos por múltiplos pontos diferentes, seja por uma fonte da nossa dieta, seja pela produção do CO2, seja por reações metabólicas produtoras de energia, glicólise, ciclo de Krebs. Claramente também, introdução de ácidos não absorvíveis, de ácidos não voláteis no nosso corpo, como, por exemplo, algumas situações onde a gente toma alguns antibióticos e esses antibióticos não são reabsorvidos e promovem a acidose no nosso corpo. Tranquilo? E como que o nosso corpo combate a acidemia? Quais são os principais mecanismos que a gente tem que saber que existem, que nos protegem de todos os maus causados pelo excesso de ácidos? Bom, temos o componente pulmonar, mediado pela ventilação alveolar, o componente metabólico, que é claramente feito pelos nossos rins, através do controle da excreção e da reabsorção de bicarbonato, e mais importante ainda, um sistema tampão, que ele vai ser de ação imediata. A partir do momento que nosso corpo se torna ácido demais, o sistema tampão chega e realmente faz a sua função de tamponar essa situação, promovendo então a homeostase, enquanto os rins e o pulmão ainda não conseguem compensar. De onde que surgiu todo esse conceito de ácido básico? Bom, meus amigos, vem de dois grandes químicos que eu sei que marcaram gerações, que todo mundo conhece. Não estou falando de Walter White, não estou falando de Jesse Pinkman, estou falando de Henderson e Hasselbalch. São dois europeus do século XIX, um austríaco e um dinamarquês, se não me engano, que através de seus diversos estudos chegaram nessa maravilhosa fórmula que, para sua vida, a gente não utiliza o cálculo matemático. Porém, é extremamente importante que a gente consiga interpretar de forma adequada a correlação do pH com a concentração do bicarbonato e com a concentração do PCO2. Vem comigo. O pH ele é diretamente proporcional à quantidade de bicarbonato que temos no nosso sangue. Então, todas as situações que envolvem um aumento do bicarbonato geram um aumento do pH sérico. O inverso também é verdadeiro. Quando a gente tem uma queda do bicarbonato sérico, vemos uma redução do pH. Presta atenção. O pH ele é inversamente proporcional ao PCO2 sérico. Então, as situações onde ocorre um aumento de PCO2, temos uma queda do pH. Da mesma forma, uma queda no PCO2 promove um aumento do pH. Como eu falei, a parte matemática, cálculo de logaritmo, conhecimento da constante, não é muito utilizado na nossa vida. Porém, o entendimento sobre a proporcionalidade do pH e do bicarbonato, sim. Presta atenção. A acidemia, como eu falei, o acúmulo de ácidos, pode gerar inúmeros acometimentos no nosso corpo. Cardiológicos, por exemplo. A gente pode ter uma redução do débito cardíaco, um maior risco de arritmias ventriculares, vasodilatação arterial levando à hipotensão e também uma pior resposta às catecolaminas exógenas, como, por exemplo, você tem um paciente com choque hipodinâmico na UTI, necessitando de noradrenalina, você vai precisar dar doses maiores de nora e cada vez mais medicação para atingir um nível correto de pressão, caso você não tenha a acidose corrigida.
Um outro componente importante que a gente tem é o componente pulmonar. A acidemia ela promove um aumento da frequência respiratória, um aumento do esforço respiratório, ou seja, pode levar à fadiga muscular e insuficiência respiratória. Ela reduz a afinidade do complexo hemoglobina-oxigênio, ou seja, dificulta o carreamento de oxigênio para os diversos órgãos do nosso corpo. Promove também vasoconstricção pulmonar, levando à hipertensão pulmonar, piorando o estado geral do nosso paciente. Nos nossos rins, a gente sabe que a acidemia promove uma maior demanda renal de oxigênio, porque o rim vai estar trabalhando demais para compensar. Pode levar também à hipercalemia, a um aumento na produção renal de amônia, ou seja, você vai estar excretando o ácido, que é a melhor forma que a gente tem do rim excretar ácidos é através da amônia, principalmente da correlação entre a amônia e o cloreto, levando também a um chamado de diurese osmótica, para ver se a gente consegue compensar tudo o que está acontecendo. Porém, diversos outros órgãos são acometidos. Vasodilatação cerebral, podendo levar a hipertensão intracraniana, náuseas, vômitos, redução da perfusão esplâncnica, coagulopatias, disfunção plaquetária. Tudo isso daí, meus amigos, pode ser secundário à acidemia e por isso que a gente precisa combatê-la com todas as nossas forças. E como que o corpo faz isso? Primeiramente, um sistema tampão. O que é que acontece? Ocorre uma liberação excessiva de ácidos dentro da corrente sanguínea e o nosso sistema tampão é a nossa resposta imediata, beleza? A partir do momento que ficou ácido, o sistema tampão age através de substâncias que se ligam ao hidrogênio. Geralmente, elas promovem um balanço adequado e rápido do pH, porém, elas não aumentam a excreção do hidrogênio. Então, é uma situação que a gente tem que agir rapidamente, ou seja, por isso que tampona, porém, quem vai produzir realmente a resposta compensatória a médio e curto prazo são os pulmões e os rins. E quais são os sistemas tampões mais importantes que a gente tem no nosso corpo? Bom, bicarbonato sérico, albumina, e intracelular, temos os íons de fosfato. Tranquilos? Vamos lá, então. Como eu falei, a resposta a médio prazo, dentro de minutos a horas, é responsável pelos pulmões. Beleza? Desculpa. Os pulmões são responsáveis pela resposta a médio prazo, mais ou menos entre minutos e horas. Isso daí é realizado através do balanço do PCO2, justamente através da ventilação alveolar. Presta atenção nessa tabela. Tudo que está do normal para a esquerda e para baixo são situações de hipoventilação alveolar que levam à queda no pH. Da mesma forma que tudo que está à direita e para cima na nossa tabela do ponto normal são situações de hiperventilação alveolar com consequente aumento do pH. Então, todas as vezes que estamos mais acidêmicos, ou seja, temos um componente de ácido excessivo no nosso corpo, tendemos à hiperventilação alveolar para lavar o CO2 e tentar compensar. Presta atenção, a resposta renal geralmente demora horas a dias, então não é uma coisa de imediato. Geralmente, ela funciona como? Através da reabsorção do bicarbonato, um aumento da produção do bicarbonato, acaba que não é tão importante assim, porém também é um mecanismo, e através da excreção do hidrogênio, principalmente com a correlação entre a amônia e o cloreto. Tudo certo? Vamos lá, então. Como que nosso corpo, então, combate? Uma leve review. Tampão extracelular, com o bicarbonato e as proteínas. O tampão intracelular, com a produção de fosfato inorgânico. A nossa resposta pulmonar, que vai ter justamente aquela parte de hiperventilação alveolar, e nossa resposta metabólica, com o aumento do bicarbonato e a excreção do hidrogênio. E contextualizando tudo isso, assim, é uma coisa muito teórica. Vamos para a prática, então. Por que é tão importante a gente saber gasometria? Porque até 97% das gasometrias coletadas em pronto-socorro estão alteradas, onde 20% são distúrbios simples, 70% são distúrbios mistos e 10% até distúrbios triplos. Preste atenção nessa tabela. Sinal da seta, galera.
olha o grau de mortalidade dos pacientes com acidose metabólica e acidose mista. Então, é extremamente importante que a gente consiga identificar de forma precoce esses pacientes para que a gente possa tratá-los de maneira adequada. Um outro contexto importantíssimo do conhecimento de gasometria são para pacientes em UTI, que são distúrbios extremamente comuns. É difícil a gente avaliar um pouco a prevalência deles, porém, a gente acredita que pode chegar até 60%, 64% dos doentes. A gente sabe que a acidose metabólica é um fator prognóstico. Pacientes com acidose metabólica têm maior índice de mortalidade quando comparados àqueles que não a têm. E como eu falei, às vezes é difícil da gente interpretar qual que é mais prevalente devido a inúmeros estudos, a forma com que o estudo é feito, a forma com que a gasometria ela é analisada. Porém, a gente tem uma tendência a, inicialmente, a acidose metabólica ser mais prevalente, secundariamente, no futuro, depois do tratamento com diurético, bicarbonato, hemodiálise constante, pacientes evoluem geralmente com alcalose metabólica. Tudo ok por aqui? Vamos lá. Quando que a gente deve coletar a gasometria arterial, Mauro? As principais indicações, meus amigos, são para monitorar distúrbios ácido-básicos, determinar a oferta de PO2 e o grau de PCO2, extremamente importante para aqueles pacientes em ventilação mecânica. Todas as vezes que você quer avaliar uma resposta terapêutica a uma situação, como por exemplo, você tem um paciente que ele foi entubado por insuficiência respiratória hipoxêmica, ajusta a ventilação mecânica, mexe no FO2, mexe na PIP, mexe na frequência respiratória. Depois de um tempo, 1 horinha, 2 horinhas, coleta uma nova gasometria, vê o que aconteceu. E aí a gente vai titulando o cuidado do nosso paciente. Outra coisa extremamente importante é a determinação de hemoglobinas anormais, quando a gente tem aquela suspeita de intoxicação por monóxido de carbono ou por metahemoglobinemia. Outro contexto extremamente importante, na incapacidade da coleta do sangue venoso. Como assim, Mauro? Preste atenção. Situações de politrauma, de emergência grave, que chegam no nosso pronto-socorro, a gente precisa de uma análise rápida do sangue do paciente para saber se a gente deve mandar hemácias, deve colocar plaqueta, plasma fresco, entre várias outras situações. A coleta da gasometria ela pode ser realizada point of care, ou seja, a partir do momento que você coletou o sangue, ele é analisado de forma imediata e, com isso, pode nos dar informações valiosas no tratamento do nosso paciente. E quando que a gente não deve coletar? Primeiramente, artéria radial. Se temos um teste de Allen alterado, recomenda-se que a gente não faça nesse sítio, podendo utilizar outro local. Alguns pacientes que têm infecção e trombose no local da punção da gasometria, a gente evita ao máximo esses locais, tentando outros sítios. Se o paciente tem uma doença arterial periférica grave, como uma DAOP, uma claudicação intermitente extremamente importante, a gente também evita a coleta nesses locais. E, claramente, pessoas com fenômeno de Raynaud, aquele fenômeno de vasoespasmo, de palidez, cianose, pele avermelhada, tudo isso a gente geralmente evita caso esteja com o Raynaud ativo. Uma coisa importante para vocês lembrarem, meus amigos, coagulopatia e trombólise são contraindicações relativas à coleta da gasometria. A gente evita ao máximo, devido ao risco de sangramento, hematoma e complicações locais. Porém, caso haja uma necessidade extrema ou a gente acredite que o exame é extremamente necessário, pode-se fazê-lo sem nenhum problema. Como que funciona esse teste de Allen que a gente falou ali no começo? Primeiramente, a gente tenta determinar a presença de uma circulação colateral efetiva na nossa mão. Presta atenção. Nossa mão ela é basicamente vascularizada por duas grandes artérias, a artéria radial e a artéria ulnar. O que é que a gente faz? Como a gente geralmente funciona a artéria radial, a gente vai testar se a artéria ulnar é capaz de suprir a vascularização da mão para que a gente não evolua com complicações como necrose, isquemia, dentre outras. Então, o que é que a gente faz? A gente pede que o paciente eleve a mão por 30 segundos e mantenha ela fechada. Depois você oclui a artéria radial e a artéria ulnar. Seguido disso, você abre a mão do paciente e avalia se tem presença de palidez dos dedos e depois se ela retorna à coloração normal. Presta atenção aqui. Mantendo a radial
comprimida, a gente vê nesse caso aqui que a coloração da mão voltou ao normal. Então, a gente sabe que a artéria ulnar, ela consegue suprir a vascularização de forma adequada, minimizando os riscos de isquemia e de necrose dos pododáctilos. Então, dos quirodáctilos, desculpa. Então, como que funciona o teste alterado? Justamente isso, as cores não voltam, a gente simplesmente vê que a coloração avermelhada não aparece. Então, a gente recomenda que você funcione em outro sítio. E como que a gente coleta a gasometria? Bom, basta encontrar uma artéria palpável, seja a nossa artéria femoral, seja a nossa artéria radial, seja até mesmo nossa artéria braquial. A gente recomenda que na artéria radial a gente introduza a nossa agulha mais ou menos entre 30 a 45 graus, porém na artéria femoral, geralmente a gente pode lançar a mão da técnica a 90 graus. E quais as principais complicações da gasometria, meus amigos? A gente tem a mais comum, como dor e formigamento, são de longe as mais comuns que a gente encontra, presença de hematoma no local e sangramento. Afinal, você acabou de invadir a pele do seu paciente. Porém, galera, a gente tem complicações mais graves, como lacerações de vaso, formação de pseudoaneurisma, hematoma local importante, geralmente pacientes com coagulopatia ou que foram submetidos a trombólise têm formação de hematoma com mais facilidade, então a gente tem que comprimir de forma adequada por 5 a 10 minutos. E claramente, às vezes podemos puncionar o nervo ou até mesmo o hematoma que está tão grande, comprimir o nervo mediano, promovendo lesão nervosa. Então, agora que a gente sabe como coleta e as principais complicações, depois que a gente faz isso, quais os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, galera, análise em menos de 15 minutos. Nada de tirar o sangue, deixar ele na bancada e levar daqui a 1 ou 2 horas, porque vai dar ruim. Outra coisa, transporte no local adequado, por favor. Maletinha de material biológico. Nada de ficar perambulando com o hospital com seringa de paciente na mão. Beleza? Coleta mais ou menos 2 a 3 ml de sangue. Não precisa pegar uma seringa de 20 ml e coletar 20 ml para uma análise gasométrica, porque não vai mudar nada. Outra coisa importante, remover as bolhas de ar da seringa. Pega a seringa, dá uma batidinha para você ver que as bolhas vão saindo. E claramente, agora já não é tanto com a gente, o gasômetro tem que estar calibrado. Não esqueçam as milhões de vezes que eu já coletei gasometria arterial no hospital quando eu era interno, quando eu era estudante, e o gasômetro não estava calibrado, então o resultado vinha totalmente errado. Depois que o gasômetro está calibrado, o que é que pode alterar a minha análise gasométrica? Primeira, hemólise, um sangue coagulado, ou seja, aquela gasometria de bancada, ou um sangue muito diluído, porque a gente sabe que em alguns locais a gente não tem aquela seringa apropriada para gasometria, então a gente pareniza uma seringa comum, então às vezes pode diluir demais, e situações de hiperbilirrubinemia podem levar a comprometimento da análise gasométrica. Aqui, galera, são os valores da normalidade. Bate uma foto dessa tabela, pausa, copia no seu caderno, porque vai ser extremamente importante para o seu futuro. Tranquilo? E como que a gente interpreta, então? Primeira coisa, avalia o pH sérico. Segundo, determina quem justifica a alteração do pH. A pesca está aqui do lado. Aumento do bicarbonato, aumenta o pH. Queda do bicarbonato, cai o pH. Aumento do PCO2, cai o pH. E diminuição do PCO2, aumenta o pH. O terceiro ponto, avaliar a presença de compensação. Ou seja, será que os rins ou os pulmões estão agindo de forma adequada? Será que estão agindo de forma excessiva ou até mesmo de forma inadequada? Outro ponto, o quarto, determinar o anion gap na presença de acidoses metabólicas. E se a gente estiver diante de uma acidose metabólica com anion gap elevado, lembrar de calcular o delta gap. Então, meus amigos, dos pontos dessa aula que eu quero que vocês guardem, os distúrbios ácido-básicos, eles realmente são comuns e promovem uma alteração enorme na nossa homeostase. O nosso organismo tem aqueles mecanismos de defesa, sistema tampão, resposta pulmonar e resposta renal. A gente saber como que coleta, quando que indica, quando que contraindica uma gasometria é extremamente importante. E na hora de analisar, lembrar do nosso passo a passo. Aqui estão as referências da aula, referências às nossas imagens, e a gente se vê na próxima.